Bem-vindos ao canal Notícias Firmadas. Essas são as principais notícias da edição de hoje. População das principais capitais e cidades demonstram apoio àquele que lhes restringe e lhes restringirão ainda mais os direitos. Limeira terá segundo turno entre o atual prefeito Mário Bution e Murilo Félix, do Podemos. Imprensa tenta desmoralizar Bolsonaro por derrota de supostos aliados nas eleições municipais. Procura-se quem votou em Guilherme Boulos na capital de São Paulo. População das principais capitais e cidades demonstram apoio àqueles que lhes restringe e lhes restringirão ainda mais os direitos. Nas capitais de São Paulo e Minas Gerais, os eleitores demonstraram que aprovaram as medidas adotadas por seus respectivos prefeitos. Bruno Covas, PSDB, São Paulo, e Alexandre Calil, PSD, Minas Gerais. Se não fosse real, diria que é uma história fantasiosa. Como pode os prefeitos que mais oprimiram a população durante a conduta da pandemia do coronavírus estarem com essa expressiva votação? Quer dizer que o povo está escolhendo os prefeitos que possam lhe proporcionar passar fome, perder emprego e morrer de todas as outras doenças, menos de Covid-19, pois é isso que esses prefeitos progressistas demonstraram durante as condutas que tiveram na crise do coronavírus. O povo parece estar totalmente cego. Por quê? O Covid-19 é uma doença, um vírus perigoso. Lógico que nós entendemos isso, mas não é mais letal do que, por exemplo, a pandemia do cigarro. O povo brasileiro, segundo a Organização Mundial da Saúde, a epidemia do cigarro, conforme eles definem, essa definição não sou eu que estou criando, é a Organização Mundial da Saúde que diz que há epidemia do cigarro, que existe uma epidemia do cigarro. E veja bem, acesse o site da Organização Mundial da Saúde através da OPAS, que é o órgão aqui da América Latina aliado à Organização Mundial da Saúde. Você pode ver aí a página conforme está aparecendo agora na tela. A epidemia do cigarro, conforme eles definem, mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Você faz ideia? 8 milhões de pessoas por ano. Agora, olha que dado interessante. Estou citando aqui a fonte da Organização Mundial da Saúde. Não é fake news inventado por ninguém, não. É a Organização Mundial da Saúde que diz isso. Que dentre esses 8 milhões de fumantes que morrem todos os anos, 1 milhão e 200 são de não fumantes, que inalam fumaça de cigarro, ou seja, os chamados fumantes passivos. Olha, entenda por que a narrativa do coronavírus gera desconfiança. Se os fumantes passivos estão em torno de vítimas de 1 milhão e 200 milhões de pessoas, não deveriam então ter sido implantadas medidas semelhantes às que implantaram no coronavírus para evitar essas mortes? Porque não são os fumantes. Alguém pode dizer, se a pessoa quer fumar e quer morrer, o problema é dela. Muito bem, concordo. Cada pessoa tem o direito de fazer o que quiser com a sua vida. Se a pessoa quer morrer, ela morre. Sabe que o cigarro mata e ela quer fumar, então ela morre. Mas o problema é que pessoas que não fumam
estão morrendo. E não são poucas, são 1.200.000 pessoas. Agora vamos ao dado interessante. Até na data de hoje, dia 16 de novembro, a Organização Mundial da Saúde diz que morreram 1.300.000 pessoas vítimas do coronavírus. Vocês estão entendendo? Por isso que você deve abrir a sua mente. Se morrer 1.300.000 pessoas do coronavírus, e para isso fecharam o comércio, fecharam a indústria, acabaram com torcida em campo de futebol, lacraram tudo, lockdown, por causa de 1.300.000 pessoas que morreram vítimas do coronavírus. Mas o cigarro, os fumantes passivos, pessoas que não fumam, que morreram, que morrem por ano, por o convívio com fumantes, é 1.200.000. Então, praticamente, nós podemos dizer assim, que morre a mesma quantidade de pessoas de coronavírus, semelhante a pessoas que convivem com outros fumantes passivos. Se eles estão preocupados com vidas humanas, por que essas vidas não são preservadas? Então você que votou aí nesses prefeitos que estão aí decretando lockdown, fechando, pergunta para ele, por que as mortes de cigarro pode e mortes de coronavírus não pode? Quer dizer, pode morrer de tudo, menos de coronavírus. E são esses que você quer governando a sua cidade, governando o seu município, o seu estado? É você que decide, o seu voto é que vai garantir que isso possa continuar acontecendo ou não. Limeira terá segundo turno entre o atual prefeito Mário Bution e Murilo Félix. Mário Bution, que é o atual prefeito, é filiado ao PSD e Murilo Félix do Podemos. O atual prefeito, ele vai de fato testar a sua popularidade contra o filho do ex-prefeito Silvio Félix. Ambos disputarão o segundo turno, que é inédito em Limeira por ter mais de 200.000 eleitores. Então essa é a primeira vez que a população de Limeira está tendo um segundo turno para eleição de prefeito. Murilo é um jovem empreendedor, mas que demonstrou muita personalidade, durante a campanha, pois de todos os candidatos à prefeitura era o sempre mais atacado pelos adversários, por ter tido um dos episódios mais marcantes em sua vida que abalou a estrutura da sua família. Mas com muita fé e união de seus familiares venceu o desafio, foi inocentado pela justiça e aí está disputando o segundo turno. Os limeirenses vão provar nas ruas se apoiaram as medidas de Bution durante a crise do coronavírus, pois este mandou fechar o comércio, fechou igrejas, deu 10 milhões de subsídio para a empresa particular de transporte coletivo de Limeira, enquanto deixou os motoristas de van sem trabalho em casa e em meio a toda essa crise continuou cobrando IPTU e imposto dos comerciantes. Será que o povo de Limeira vai querer que essas medidas possam acontecer novamente? Por enquanto, parece que sim, porque o prefeito foi o primeiro colocado com mais de 30% dos votos. E veja que essa questão dos ônibus mesmo é algo assim que não é possível entender, porque fala-se que teria que evitar aglomerações. E os ônibus sempre estiveram lotados durante a crise da pandemia, como ainda nós estamos vivendo. Aí eu falo para você, não seria mais coerente se o prefeito abrisse a oportunidade para os motoristas de vans suprimirem as necessidades no transporte coletivo? Por que eu digo isso? Porque são centenas de motoristas de vans que estão sem renda, porque eles transportavam os estudantes em escolas, as escolas foram fechadas. Quer dizer que o prefeito poderia ter resolvido dois problemas de uma vez só. Ele poderia abrir aí um chamamento público, convidar os motoristas de van para que pudesse
uma parte de cada um deles cobrisse uma área do transporte coletivo. Isso ia fazer com que os ônibus não estivessem mais lotados, diminuiria em mais de 50% a capacidade dos ônibus. De um outro lado, ia trazer uma renda para esses trabalhadores que ficaram em casa sem dinheiro, sem ganhar nada. Quer dizer, evitaria aglomeração e evitaria que os motoristas de van ficassem nessa situação como está. Então veja que essa foi a medida que o prefeito Butião tomou. Foi essa maneira que ele entendeu que deveria fazer, deixar os motoristas de van, todo mundo em casa passando fome e necessidade, e ao mesmo tempo aí deu 10 milhões para a empresa de ônibus. Então é o povo de Limeira que vai escolher. Você quer que isso possa continuar acontecendo? Veja que no próprio Diário Oficial de hoje já saiu um decreto já prorrogando, né, a quarentena. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque após a concretização dessas eleições municipais, já há aí rumores que deve vir uma nova onda do fecha tudo. Então o povo tem a oportunidade, pelo voto, ele decidir qual a opção, quem você quer que administre a sua cidade. Imprensa tenta desmoralizar Bolsonaro por derrotas de supostos aliados nas eleições municipais. O que nós temos visto, né, no noticiário da grande mídia, todos eles enfatizando que Bolsonaro foi o maior derrotado nas eleições municipais. Alegam ele que os candidatos que Bolsonaro apoiou, a sua grande maioria perdeu, não teve êxito, não teve vitória. Vamos entender bem como que Bolsonaro, né, ele é perseguido, né? Porque essa informação não tem lógica. Primeiro, Bolsonaro não tem partido político. Então como que ele poderia apoiar algum candidato? Ele sim declarou que votaria, que estava apoiando candidatos, mas que não são candidatos do seu partido. São candidatos que foram amigos dele enquanto ele deputado federal. E como todo brasileiro, ele também é eleitor. Então ele escolheu aqueles que ele ia votar, aqueles que ele tinha a sua preferência. O único candidato genuinamente apoiado pelo presidente foi o filho dele, Carlos Bolsonaro, que está no Partido Republicanos, lá no Rio de Janeiro. E veja que a popularidade de Bolsonaro está tão baixa, mas tão baixa, que seu filho foi reeleito com a segunda maior votação da capital, com 71 mil votos. Então aí está provado a popularidade de Bolsonaro na votação que o seu filho teve. Mas eles querem de todas as maneiras desqualificar o presidente. As eleições municipais não podem estar associadas à eleição nacional, à eleição federal, porque isso só vai poder ser visto a partir do momento que o Bolsonaro se decidir por qual partido ele vai, se vai ser lançado ou aliança, ou se ele vai se filiar em outro partido. Então veja que essa é mais uma narrativa da grande mídia, tentando assim abalar a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Procura-se quem votou em Guilherme Boulos, PSOL, na capital de São Paulo. Já tem pessoas aí querendo subir a hashtag quem votou no Boulos. O assunto está correndo na capital paulista, pois ninguém sabe de onde veio tanto voto para Guilherme Boulos, o candidato comunista do PSOL. Ao perguntar-se uns aos outros, os paulistanos não encontram ninguém que votou no esquerdista. Por sinal, a eleição paulistana vai definir quem será menos ruim para, os paulistanos, ou o progressista aliado do ditador João Dória, ou o comunista Guilherme Boulos. Coitado dos paulistanos, vão ter que ter ou um socialista ou um comunista. De qualquer maneira,
Quem está feliz com o segundo turno na capital paulista é a China. Por quê? Para eles tanto faz se Bruno Covas for reeleito ou se Guilherme Boulos assumir a prefeitura, pois ambos são aliados do Partido Comunista Chinês. Olha que Guilherme Boulos teve mais de 1.070.000 votos. É uma votação expressiva. Mas onde estão essas pessoas? Onde estão lá nas ruas de São Paulo? Todo mundo pergunta: você votou no Boulos? Você votou no Boulos? Não, não votei. Outros também não votei. E como que ele pode ter tido tanto voto assim? Esse é um mistério. Então nós estamos aí lançando a nossa pesquisa. Se você votou em Guilherme Boulos ou conhece alguém que votou em Guilherme Boulos, comente aqui nessa matéria essa questão. Diga: eu votei em Guilherme Boulos. Eu conheço um amigo que votou em Guilherme Boulos, para nós tentarmos encontrar onde estão essas 1.070.000 pessoas que votaram em Guilherme Boulos. Mais informações você tem no canal palavrafirmada.com. Compartilhe esse vídeo aí, deixa aí embaixo o seu comentário, a sua sugestão, que a gente vai estar sempre aqui para se comunicar com você. Então até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima notícia firmada.